Pelo Esporte Tudo, galera! Essa é a Resenha do Leão, programa 15. Vamos embora que a gente ganhou! 87 é nosso, 2008 também. Resenha do Leão. Bem, galera, estamos iniciando mais uma Resenha do Leão. Esse é o programa número 15 e, como sempre, eu, o Rodrigo Vasco, e comigo aqui, o Roger Nascimento. Hoje a gente toca no assunto do Sport Fluminense. O Sport venceu por 1-0, um gol do criticado, para lá de criticado, Danilo. E eu confesso que eu vi muita gente eleger ele aí como o melhor em campo daquela partida por parte do Sport. E ele fez uma boa partida sim, na minha opinião, né? Foi uma ótima jogada do André, que passou de calcanhar. Ele encheu o pé e guardou. O Diego Cavalieri só pulou porque tinha que pular mesmo para fazer a média, porque a bola já tinha destino e era lá dentro. O Sport fez um jogo, assim, na minha opinião, foi razoável, ainda longe, muito longe do que a gente quer ver, mas venceu. São 3 pontos aí que a gente queria e deixam o cobiçado G4 mais perto e o Z4, que os secadores estão botando a gente lá, né, chamando a gente de golfinho, mais longe. Agora o Sport tem 2 partidas contra times que estão mal na tabela, que são o Joinville e o Vasco, e as 2 são fora de casa. Partidas fora de casa que nós ainda não vencemos. Talvez essa vitória aí com o Fluminense dê um ânimo, embora o Fluminense esteja numa fase terrível no Campeonato Brasileiro. Roger, meu amigo, vamos meter bronca. O que é que você tem aí para falar a respeito desse jogo? O que é que você viu aí com as suas impressões? Primeiramente, beleza, Rodrigo? Tudo certinho, não é? Tranquilo. Meio atrasados, né? É verdade. Mas acontece aí. O Sport voltou a ganhar, demorou muito para isso acontecer, mas não jogou bem. Mas eu não vejo isso como um problema. Por quê? Porque a gente estava precisando de uma vitória. Independente de jogar bem ou jogar mal, a gente tinha que trazer isso de volta para o clube. Uma vitória para levantar os ânimos dos jogadores, comissão técnica, dar confiança novamente para Eduardo, que a torcida já estava pedindo a cabeça dele. Então, foi muito importante essa vitória. Diga-se de passagem, o Fluminense também deu uma queda do Fluminense que começou o campeonato. Sim. E aí, a gente viu um jogo bem equilibrado, entendeu? O Fluminense veio com três pessoas, 3 jogadores armando ali, que foi o Scarpa, o Gerson e agora me foge a memória, veio com 3 e o Fred enfiado. Então, assim, o Fluminense veio querendo uma vitória porque vendo a situação do Sport. Graças a Deus o Sport conseguiu ali aos 17 minutos fazer uma jogada trabalhada e até iniciada pelo Danilo. O Danilo estava precisando desse gol. Com certeza. O Sport estava precisando disso, a torcida também, assim, Danilo, ele fez um gol num momento importante, tanto para ele quanto para o Sport. E aí valeu a pena mesmo, foi na raça, na força, esse 1-0 valeu. Valeu muito, a gente tava precisando dessa vitória. Eu acho que esse jogador, o terceiro aí que você tava falando, Roger, é o Marco Júnior, o carequinha lá. Isso, corre muito lá. Trabalho. O Fluminense entrou na correria, entrou e precisa do resultado. O Fred saiu revoltado, chutou lixeira, deu rolo lá. Mas assim, a gente fez a nossa parte e isso é visível da correria, que é importante você citar isso, Roger. Que quando o jogo acabou, os jogadores do Sport estavam acabados, né? É verdade. É porque também, assim, não que a preparação física do Sport seja fraca. É muito boa, por sinal. Mas o que acontece? Já chegou naquela época lá que tá tendo jogo em cima de jogo. O plantel do Sport é um pouco reduzido. Isso aí atrapalha. E assim, jogador profissional que joga em alto nível. Realmente chega uma hora, quando passa aí o calendário, que ele sente. E aí tá no momento de sentir mesmo. Já tá chegando aí na 26ª rodada vai ser a próxima. Então, tentar fazer aí os últimos jogos para ter as merecidas férias. Com certeza. E diga-se de passagem, o Sport, mesmo com essa má campanha, ainda é um dos clubes que menos perdeu na Série A. A gente deixou de ganhar, isso é uma verdade. Mas nós somos um dos clubes que menos perdeu na Série A. São 4 derrotas apenas, não é isso, Roger? Pois é. E, assim, uma coisa que eu queria destacar também contra o jogo do Fluminense, o Sport ficou com menos posse de bola do que o Fluminense, coisa pouca. O Fluminense ficou com quase 52% e o Sport ficou com 48,5%. Então, assim,
foi meio que dividido essa posse de bola, tanto do Sport quanto do Fluminense. Porque o Sport só veio começar a perder um pouco do número de domínio dessa posse de bola quando chegou aos 37 minutos do primeiro tempo. Ou seja, até os 37 minutos do primeiro tempo, não é que o Sport somente estava com a bola, mas o poder de posse de bola, quando a gente via lá em termos de 100%, o Sport sempre estava ganhando. Mas claro, isso aí às vezes engana muito. Às vezes um time está lá mantendo bem a posse da bola, mas não está tendo objetividade, não está tendo ofensividade, e aí o outro que está com pouca posse de bola chegou lá e fez um contra-ataque perigoso. Então, realmente, essa posse de bola às vezes também não é tão válido. Isso é uma verdade, a gente vê aí o futebol europeu é a maior prova disso, né? Os times que seguram a bola têm que ter ofensividade, senão o outro time vai acabar achando a bola boa, que é aquela que a gente tanto acha ruim quando o Sport joga precisando dela, né? Tem que jogar pra cima pra ganhar o jogo, mesmo que você tem que manter a posse e jogar pra cima, ou seja, tentar dominar o adversário ao máximo possível. Eu ouvi muita crítica do Ferrugem, Roger. Ele realmente, pelo que eu vi, ele estava muito afobado, errou passe besta, não sei se errou bote. Foi uma coisa assim que tudo bem que a gente sabe, sejamos francos, com o Samuel Xavier também não é muito diferente disso, né? A gente sabe que o Samuel Xavier também não é lá o lateral que a gente sonha, mas a gente tem que convir que o Ferrugem que a gente vinha vendo jogando pelo nosso Leão não é o mesmo que jogou contra o Fluminense. Então, assim, ele ganhou a vaga temporariamente, não sei como é que vai acontecer contra o Joinville, até porque ele joga em mais de uma posição. Eu não sei o que é que você acha. Na minha opinião, assim, por questões de comportamento dentro do campo e de postura, eu acho que ainda é momento de manter o Ferrugem. Então, o que é que eu acho? O Ferrugem, ele já vem jogando aí 2 partidas e pra mim, nas 2 últimas partidas do Ferrugem, ele foi o pior em campo. Então isso aí realmente é uma condição... É um agravante, né? É um agravante que termina sendo ruim para o Ferrugem para manter a titularidade. Porque o que a gente pensa, o Ferrugem conquistou a sua titularidade através de quê? Através do Samuel Xavier ter pisado na bola com aquelas expulsões e tal. É uma verdade. Então, assim, o Ferrugem conseguiu a titularidade, mas ele termina dando uma inclinada para perder essa titularidade por questões técnicas e não questão de comportamento. Então, eu ainda tentaria o Ferrugem mais uma vez. Vamos lá, ver contra o Joinville e tal, mas o sinal dele, para mim, já está meio quase ficando vermelho para a volta do Samuel. Já está no sinal alerta ligado já, isso é a verdade. E assim, o Samuel, com certeza ele deve ter aprendido, porque foi 50% de multa de salário. Dói. E outra, você também tá deixando de atuar, isso aí também, jogador não tem aquele mito de eu tô ganhando aqui, eu quero ficar na reserva. Não, o jogador quer estar jogando, não tem esse não. Ele tá recebendo porque ele trabalha, mas ele quer estar jogando. Então realmente eu acho que o Samuel aprendeu e o Samuel deve estar treinando pesado para conquistar sua posição de volta, entendeu? Sua titularidade de volta aí. E vamos ver, né? O que tiver melhor pra gente é melhor. Com certeza. É como eu digo, né? Nem que Samuel, o atacante, vire matador e a gente chegue lá na ponta. Mas o que importa é a vitória. Obviamente que a gente tem a necessidade de ver o time jogando bem, até porque nós somos, é como tu mesmo diz, Roger, eu sou chato, eu sou acostumado a ganhar. Então, verdade. Não basta. E eu ainda eu vou além disso. Eu acho que a gente, e aí eu generalizo, falo de mim e de você, somos chatos, além de ganhar, a gente quer jogar bem, assim, uma bola boa num jogo é uma coisa, uma bola boa em todos os jogos é totalmente diferente. Outra coisa, Roger, é uma coisa que o Eduardo Batista falou, é que ele tá gostando muito do Diego Souza recuado. O cara que tava ali que a gente tem em mente e tinha, que era o cara que ia pegar todas as bolas e armar, agora deve recuar mais. O que é que tu pensa disso? Então, sobre isso aí, eu vi realmente os elogios de Eduardo Batista, porém eu acho que o Diego, eu até que quero ele vez ou outra ali, mas eu tenho medo, receio de começo de jogo o Diego Souza já indo como volante. Isso aí eu fico um pouco receoso, por quê? Porque o Diego Souza, ele não vai aguentar os 90 minutos, ele não vai aguentar essa corrida, talvez até um tempo seja muito para ele nessa pegada, por quê? Se o time estiver vindo em cima direto,
fatalmente esse peso vai cair para cima de Richelli, que vai ter que correr dobrado por Diego e por Richelli. Realmente Diego correu muito nesse último jogo, tentou, marcou e tal, mas assim, ele está se adaptando a uma nova função para ajudar o clube, o técnico, se ajudar, mas realmente me dá um pouco de receio, um pouco de medo dele ali sempre, entendeu? Não que eu não queira, até porque eu já defendi isso aqui na resenha. Eu quero o Diego Souza, vez ou outra ali de volante, mas eu prefiro quando é num segundo tempo, 15 minutos do segundo tempo. De acordo com a necessidade, né? Justamente, que isso não vire rotina, porque eu tenho medo do Sport não aguentar essa carga ofensiva dos outros times, entendeu? O Fluminense não foi um time tão eficaz, mas daqui pra frente, quando passar o Vasco, vai começar a vir aquele corredor polonês, e aí a gente tem que estar ligado nisso aí. Com certeza. Uma coisa que também é interessante citar, Roger, foram as declarações do Diego Souza no final do jogo, né? Disse que por ele, Eduardo Batista era o treinador dele até o final da carreira dele, que era uma relação de pai e filho, de irmãos, ele falou exatamente com essas palavras. E assim, né? A gente sabe que jogador fala hoje, o que ele fala hoje não é amanhã, né? Mas assim, eu acho que foi uns panos quentes muito bem postados por Diego em relação à torcida que tanto cobra do Eduardo. A gente sabe que a gente tem muito amigo rubro-negro e tem muito ouvinte aqui que quer a cabeça dele a todo custo. A gente já falou sobre torcer contra, que não é o caso, mas eu acho que pode ser o momento aí de ouvir um pouquinho o nosso craque, né? Isso aí, eu como sempre digo, eu sou suspeito de falar de Eduardo Batista porque eu vou com Eduardo Batista até o fim. Eu tenho convicção de que Eduardo Batista não vai fazer o Sport cair, que muitos falam, que Eduardo Batista é esse tal burro que muitos falam, que Eduardo, para mim, é um cara que chegou no mercado, tá em ascensão, entendeu? Há problemas, como eu já falei, há erros, entendeu? Porque ninguém é perfeito, mas assim, realmente isso que Diego Souza falou mostra que o grupo está fechado com o Eduardo Batista e assim, as coisas que aconteceram, as derrotas que aconteceram, tudo que aconteceu, que levantaram aí e disseram, teve racha dentro do grupo, teve briga de Diego Souza com o Eduardo, o Wendel e tal. A gente vê que realmente não houve. E assim, o pessoal tem que começar a colocar na cabeça que o técnico é esse, a gente tem que estar com ele até o final do ano para tentar aí conseguir se manter legal na primeira divisão. Infelizmente, a gente deu uma queda muito grande e aí a gente não pode hoje pensar em G4, mesmo estando próximo ao G4, a gente não pode estar pensando no G4. São 4 pontos hoje, não é isso? Não, parece que são 5, se não me engano são 5. Certo. Mas assim, a gente tem que primeiro chegar perto do G4, para depois a gente pensar em se ocupar no G4. Foi até o que eu falei em uma resenha bem passada. Eu disse, não, eu não quero... Quando a gente tava falando de título, eu disse, não, eu não quero ser líder até todas as rodadas. Eu quero somente ser na 38ª rodada. Então, eu falo isso de G4. Se a gente tiver que chegar no G4, que seja na última rodada. E não fique se mantendo e aí no final saia. Então, voltando a falar sobre Diego Souza, Rodrigo, realmente ele é um cara... experiente, um cara ligado, e aí ele jogou isso realmente pra mídia, pra quê? Pra o pessoal parar com essa perseguição, parar com essa, Eduardo vai sair, Eduardo vai cair e tal. Se o Sport tivesse perdido pro Fluminense, realmente ia ser complicado, porque a imprensa ia em cima, a torcida ia em cima. Então, graças a Deus ele fez essa declaração aí que eu achei bacana, e aí vamos seguir com o Eduardo. Se realmente tiver que sair, o que vier, eu vou torcer a favor. A gente tem que torcer a favor mesmo, até porque a gente não tá torcendo só pelo treinador, né? A gente torce pelos jogadores, a gente torce pelo nosso clube, e enfim, é um todo que a gente torce e quer que esteja nas pontas. Mudando um pouco de assunto, né? A gente tem um jogo aí já amanhã para acontecer. Amanhã é o jogo, né? Isso, amanhã, lá no estado do Joinville, tá? Acredito que seja às 10 horas, pronto, na Arena Joinville, às 7h30, 10 horas não, 7h30. 7h30, é isso mesmo, Joinville. Eu tinha visto e esqueci. É um jogo complicado. O Eduardo Batista disse que são jogos muito duros esses que vêm aí, que são jogos contra o Joinville e Vasco, que são times que estão na zona da degola, como a gente conhece. E são times que estão dando a vida. As palavras de Eduardo foram essas. São times que vão dar a vida para vencer o time do Sport, até porque eles querem sair dessa condição.
De fato, isso é uma verdade. Eu concordo com ele, mas discordo em algumas coisas. Por exemplo, tá bom, vai ser jogo difícil porque eles vão dar a vida, mas a gente temos que convir que são times que querem resultado, mas são times bem abaixo taticamente dos adversários que a gente está acostumado a jogar e empatar. Vamos levar em consideração os jogos que a gente empatou. Mas são times que a gente está bem abaixo. Os times que o Sport vai pegar agora são times que estão bem abaixo aos adversários anteriores do Sport. Ou seja, Vasco, segundo o nosso amigo Osiris, a culpa da reação do Vasco foi o Atlético Mineiro ter deixado de empatar lá, deixou o Vasco gostar do jogo. O Vasco ganhou do Atlético Paranaense agora. O Joinville nem tanto, mas o Vasco tá aí querendo subir, sair dessa zona aí, e a gente sabe que é um time chato. Não é nenhuma potência hoje do futebol brasileiro, mas é sim um time chato. A gente empatou com eles no foi um gol do Riasco, né, numa falha da defesa lá. E eu não vejo como jogos fáceis. Eu vejo que são jogos que o Sport tem uma probabilidade bem maior de vencer do que os outros que virão, porque são times que estão muito abaixo na tabela. Mas que vai ser fácil isso aí, de jeito nenhum. Eu creio numa coisa dessas, até porque são times que, querendo ou não, acham aquela bola boa. São times que jogam como a gente não quer jogar, que eu não quero ver o Sport jogar, quero jogar pela bola boa. E daí eu não posso dizer que são 6 pontos, gostaria muito, mas são jogos que o Sport tem sim que tirar esse desgosto de não ganhar fora de casa e trazer esses pontos para casa. Na verdade, é o seguinte, realmente a gente pega o 19º colocado e o 20º colocado. A gente, o Sport, na verdade, está aqui em 10º colocado, 36 pontos, e quem está no quarto é o Flamengo com 41 pontos. Ou seja, o Sport está somente a 5 pontos de chegar no G4. Mas, como eu disse, vamos jogar essas duas fora para ver o que acontece. Eu acredito que se o Sport manter a linha, souber fazer, dá para ganhar do Joinville, porque o Joinville não é essas coisas todas. O Joinville, nos últimos jogos, nos últimos 6 jogos, pegou o Fluminense, deu 2-1 em casa. A gente viu que o Fluminense não tá essas coisas todas, entendeu? O Joinville empatou com o Palmeiras, perdeu para o Palmeiras fora de 3-2, empatou em casa com o São Paulo de 0-0, empatou fora com o Atlético Paranaense 0-0, empatou com a Chapecoense em casa em 0-0 e perdeu para o Coxa 3-0 fora de casa. Então, assim, o Joinville não vem de resultados bons e a gente tem que tirar proveito disso. Como tiraram proveito do Sport a um passado já recente, espero que não volte mais. Sobre o Vasco, a gente vai fazer uma análise melhor depois quando fizer a resenha do Joinville. Voltando a falar sobre o Joinville, seus jogadores que melhores fazem gols, os artilheiros, no caso, são o Kempis e o Marcelinho Paraíba, o cangaceiro, que estão cada um com 4 gols. O aproveitamento do Joinville total é de 29%, é um aproveitamento muito fraco, muito fraco. E ele só tem aqui, as vitórias dele em casa só foram 4. 2-1 para o Goiás, 2-0 para o Avaí, 3-0 para o Cruzeiro e 2-0 para o Fluminense. Só. E derrotas ele teve 4, que foi para o Atlético Paranaense 2-1, para o Corinthians 1-0, para o Flamengo 1-0 e para o Internacional 2-0. Então é um time a ser batido. O Sport realmente tem que fazer por onde para voltar a figurar lá em cima, porque se você não consegue ganhar de um Joinville e de um Vasco, vai ser muito complicado quando chegar Corinthians, Atlético Mineiro, Grêmio, São Paulo e assim sucessivamente. E isso a gente nem toca naquele assunto chato, que é a questão que a gente já passou por isso, de arbitragem e afins, né? Justamente. Só uma correção, Rodrigo. No jogo daqui de Recife, quando o Joinville veio para cá, o Joinville não, o Vasco, você falou aí sem querer que foi empate, mas não, foi 2-1, a gente ganhou. Realmente o Riasco fez um gol, mas foi 2-1. Aquele gol lá do Wendel no final. Ah, sim, de primeira ali, perto da pequena área, verdade. Bem lembrado. 2-1. Mas foi um jogo chato, um jogo difícil. Foi. Um time truncado, e se tornou difícil. Um time truncado, chato. O Vasco tem essa mania safada. É um time chato, truncado, que não, é um time que há muito tempo não figura, como você mesmo falou há pouco tempo, as cabeças do Campeonato Brasileiro.
Mas, assim, é um time que deve se respeitar. O Botafogo tá na segunda divisão e seria chato jogar com ele hoje na Série A. É verdade, é verdade. São times, assim, o Vasco realmente não tá lá em cima, mas é muito chato jogar com o Vasco e outros times da Série A também. Realmente, Série A é muito complicado. Série B não, às vezes você faz um time mais ou menos e você consegue chegar. Série A não, a técnica prevalece demais. Beleza, é isso aí. Roger, tem mais alguma coisa a falar a respeito, acerca dessa partida do Sport contra o Joinville? Tragam a vitória. É importante. E fora de casa, então, né? Pois é. Pessoal, já a resenha um pouco mais curta, a gente vai encerrando por aqui, a gente fazendo aqui mais o pré-jogo, né? Comentou o jogo passado, fazer o pré-jogo contra o Joinville, que acontece amanhã. Vamos torcer, vamos lá. E lembrando que ou amanhã mesmo ou na quinta-feira tem resenha, né? Dessa vez a gente vai entrar nos eixos, né, Roger? Isso aí. Vamos entrar nos eixos aí para deixar o povo sempre ciente aí do que está acontecendo e as nossas opiniões da resenha do Leão. Vou mandar um abraço aqui hoje para o Jefferson Davis, que está sempre comentando aí, interagindo com a gente lá na página do Facebook, facebook.com/resenha do Leão. Um abraço também para a Nação Rubro-Negra, que torceu de longe, né, Roger? A gente tem que lembrar disso. O público não foi o que o nosso Leão está acostumado num evento como esse, né? Que a gente lançou a nova camisa, que é linda, por sinal, muito linda, mas acontece. Verdade. Vamos torcer e acreditar, porque somos grandes sim. Doa a quem doer, viu, Rubro Negro? Doa a quem doer. Nós somos grandes, somos enormes. Roger, faça o seguinte, meu amigo. Encerre hoje você. Valeu. Seguinte, antes de encerrar, eu queria... a gente falou lá na página do Facebook, mas queria também falar para o pessoal que está nos ouvindo. Pedir desculpa da resenha do jogo passado contra o Goiás, não foi ao ar. A gente teve problema aqui com o material e aí, enfim, não teve tempo de correr para fazer o programa e a gente preferiu fazer um programa com a mesma qualidade sem perder realmente a qualidade, né? Fazer um programa melhor, deixando aquele de lado e aí segue para frente. Segue para frente. Pessoal, Só uma completa aí, Júnior, para completar o que você falou. Essa correria que você falou que não deu no dia, a gente conseguiu hoje aos 45 do segundo tempo, né? Verdade. Apagar das luzes. Apagar das luzes a gente conseguiu hoje, finalmente voltamos aos eixos aí, vamos manter o pessoal informado. Vai lá. Galera, quem é rubro-negro de coração, curte Resenha do Leão. Um abraço para todos vocês e pelo esporte, tudo!